Olá, meus amores! Vamos aprender de maneira simples medidas de grandezas. Mas o que são medidas de grandezas? As medidas de grandeza são difíceis demais de aprender? É sobre este assunto que eu vou falar neste vídeo hoje. Vem comigo? Olá, meus amores! Sou a professora Rosângela e bem-vindos ao canal novamente. Ao longo da história, o homem sentiu a necessidade de definir padrões de medidas de grandeza. Foi a comparação das medidas da mesma origem que surgiu então essa necessidade, de uma medida exata. E o homem começou então a fazer as medidas usando o próprio corpo. Então eles usavam o palmo da mão, para medir. Por exemplo, ia medir ali as distâncias pequenas, era o palmo da mão. A passada, os passos, quantos passos eles davam para medir medidas maiores. Usavam o braço, a braçada também para medir as medidas. Mas com o tempo, essas medidas foram ficando muito difícil e começou a surgir muitos conflitos, entre as pessoas. Esses conflitos entre eles, por quê? Porque as medidas, cada país, cada estado, adotava uma medida diferente da outra. E isso acontecia muita confusão entre as pessoas. Por quê? A mão não são do mesmo tamanho, não são todas do mesmo tamanho. Então, na hora de medir, surgia aí, os conflitos. A passada também não são, do mesmo tamanho. Talvez uma pessoa grande, maior, ela tem uma passada maior, o braço também não era do mesmo tamanho. Então, surgiu aí, então, a padronização, de medir. A padronização de um meio de medir. Essa padronização, ela veio por meio do sistema de medidas internacional. Então, internacional quer dizer no país inteiro, no mundo inteiro, usa-se o mesmo padrão de medir. Mesmo padrão. Vamos então aprender juntos agora, sobre esse padrão de medidas, que ficou aí padronizado no sistema internacional de medidas, que vocês vão aprender hoje nessa aula. Vamos lá? Vamos começar, sabendo o que é medida de grandeza. Então, medida de grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, nós vamos começar aqui pela balança, A balança, ela vai pesar, o peso da massa. Então, da massa corporal ou de alimentos que são pesados, aquelas coisas pesadas, usa-se a balança para medir. Então, vamos ver aqui alguns, elementos, alguns objetos que pode ser pesado em uma balança. Então, meus amores, a primeira, medida de grandeza é usado para medir, esses produtos aqui, que eu coloquei aqui, o símbolo, para medir quilograma, que é para medir a massa, que é o peso da massa, não é nem para medir, para pesar. O peso da massa é usado quilograma, que é o símbolo representado aí, quilograma, ó. Então, quilo, esse é o símbolo, a palavra, e o símbolo quilograma para o peso, e é utilizado a balança, Então, o feijão, por exemplo, pesado no quilo, Então, por isso que é quilograma. Então, meio quilo é 500 gramas, 1 quilo, 1 quilograma é 1000 gramas. Então, o feijão, nós temos aqui para
Os alimentos, né, também é pesado no quilo. Isso aqui é no quilo, abobrinha, limão, então é no quilograma. Você pode comprar meio quilo, você pode comprar 1 quilo. Hoje eles vendem as bandejinhas, mas o cobrar deles, na hora de cobrar, é no quilo. Eles pesaram aquelas bandejinhas para poder eles ter uma média do que eles vão cobrar, né? Quilograma. Temos também o litro, né? Então, o litro, o símbolo da medida do litro é o L. Somente o L é o símbolo, né, da medida. Aí, quando é meio litro, é mililitro, né? Que é meio litro. Então, nós temos aqui o óleo, que é comprado em litro, leite, água. Temos algumas medidas convencionais, que são as colheres, né? Essa colher, que é a colher de sopa, então uma colher de sopa corresponde a 10 gramas. Então, a gente já sabe aí tem a colher de sobremesa, colher de café e tem outras colheres. Tem essas medidinhas também, que é a xícara, né? Uma xícara dessa tem 240 mililitros, né? Se for água. Se for pesar farinha, por exemplo, é miligrama. Então, 250 miligrama. Quilograma, miligrama, né? Aqui, o leite condensado, ó. 395 gramas, tá vendo? O símbolozinho de grama. O milho verde, ó, 280 miligramas. Uma latinha dessa de milho. Então, o milho está lá dentro, né? Pesando aí. O coco ralado também é no quilo. Então, 100 gramas. Tá vendo? 100 gramas aqui. Se fosse 1 quilo, seria 1000 gramas para ser 1 quilograma, né? E faz o quilograma. Que nem o feijão aqui, ó. 1 quilo, tá vendo? 1 quilo. Peso líquido, 1 quilograma. Isso aqui. E aqui já a água, que é no litro, né? O leite, o óleo. Então, isso aqui, gente, utiliza-se o quê? A balança, né? Para pesar. E o líquido é medindo a quantidade de litro, né? Se tem vários litros, que é a quantidadezinha aí de xícara, copo. Por exemplo, um copo, né? Tem uns que tem 200 ml, que é líquido para pesar, né? Então, agora nós vamos ver sobre os produtos que é medido no quê? Na fita métrica, para saber o metro, o tamanho, né? Então, vamos ver alguns produtos aí. Preste atenção. Então, olha aqui, meus amores, o que a gente pode medir, né? Com o metro, que é o quê? Tecido, né? Tecido é medido com metro aqui. O comprimento, né, de roupa, por exemplo, para saber o tamanho da saia, né? É com metro. O tamanho do cinto é medido com metro. E muitas outras coisas aí que é medido com metro, né? Temos também a medida pequena, que é feita com régua, né? Que são os centímetros. Vocês viram aí algumas medidas, né? De grandezas. Por exemplo, a massa, que é para medir, para pesar, né? O peso na balança. O litro, que é medir os líquidos, né? Alguns, água, por exemplo, óleo, que é alguns alimentos que a gente compra de litro, né? Existe também, né, essas medidas convencionais do litro, que alguns vendem também alguns objetos por litro. Por exemplo, vende pequi, 1 litro de pequi, né? Mas se for pesar na balança, vai saber quanto que ele tem no peso. Então, é por isso que houve a necessidade aí de ter essas medidas, né, já pelo sistema de medidas mesmo. O metro, para medir essas outras coisas, né? E temos as outras medidas mais convencionais que a gente usa no dia a dia, que é o copo, a xícara, as colheres, né? As medidinhas aí. Às vezes até o litro que a gente tem dentro de casa, aquele copo de medir, né? Quando você vai fazer um bolo. Agora, meus amores, nós vamos fazer na prática, né? Para utilizar aí algumas medidas. Então, meus amores, olha aqui, nós vamos à nossa receita. A receita, né, para fazer uma receita, uma medida de uma receita, é uma lata de milho,
uma lata de leite condensado, meia lata de açúcar, uma lata de óleo, 3 ovos, uma colher de pó royal, 10 colheres de flocão e uma pitada de sal. Então, vamos lá. Aqui eu já coloquei na vasilha aqui, né, 10 colheres de flocão. A colher é aquela colher grande, a de sopa, que cada colher é 10 gramas. Então, quer dizer que aqui eu tenho 100 gramas, tá bom? O leite condensado, uma latinha de 395 gramas, uma caixinha. Aqui, eu vou usar a mesma lata, e aqui é meia lata de açúcar. Só que eu vou fazer a receita dobrada, então por isso que eu já coloquei aqui uma lata. Mas é meia lata de açúcar, uma lata de óleo, a mesma lata do milho, eu coloquei o milho aqui. O milho tem 280 gramas, então tem 2 ali. Aqui é o coco ralado, 100 gramas de coco ralado, aquele pacotinho, 3 ovos, uma colher de pó royal e uma pitada de sal. Como eu vou fazer a receita dobrada, né, eu já coloquei a pitada de sal numa colherzinha de 1,25 ml. Coloquei já uma pitadinha de sal. Aqui eu coloquei 2 colheres de pó royal. Já tenho ali mais 3 ovos, o flocão e o leite condensado. Vou bater, colocar todos dentro do liquidificador, né? Bater. É uma receita bem simples, fácil e fica muito gostosa. Então, agora eu vou colocar os ingredientes aqui e aí mostro pra vocês. Eles, para depois eu colocar. Se você quiser colocar tudo de uma vez, você pode colocar uma medida só. Como a minha aqui, né, o meu liquidificador não vai caber, se eu colocar todos os ingredientes aqui de uma vez, vai acabar derramando, né? Então eu vou bater isso aqui, vocês me aguardem. Olha aqui, meus amores, já bati todo, né, todos os ingredientes aqui no liquidificador.
Agora eu vou colocar o pó real por último. Como eu falei, essa receita é dobrada. Então, para você fazer ela dobrada, você vai ter que bater de 2 vezes, uma depois a outra, devido ao liquidificador. Se o seu liquidificador for bem potente, você pode bater as duas medidas que vai dar certo. Agora eu vou acrescentar aqui o pó royal. Vou levar ao forno. Quando estiver pronto, eu volto aqui para mostrar para vocês. Tá bom? Olá, meus amores. Olha aqui nossa receita, como ficou. Ó, nossa receita de bolo de milho, né? Milho verde, milho de latinha, pode ser milho verde também. Ficou muito gostosa. Espero que vocês gostem, tá? Façam aí, é um ótimo lanchinho, tanto para de manhã como para a tarde. Ó, tá fofinho o bolo, uma delícia. Pois bem, meus amores, agora que vocês viram aí, né, o passo a passo da receita, esse bolo maravilhoso, gostoso, que ficou assim, ó, uma delícia, pra gente tomar um café da tarde, um café da manhã. Vocês irão fazer aí pra você uma receita também, né? Vocês vão gravar essa receita que vocês fizeram e vai compartilhar na plataforma com os seus colegas. Nós vamos ter aí receitas de vários tipos, hein? Eu vou amar participar dessas receitas. Vou gostar demais de fazer também. Assim como eu fiz a minha, você vai fazer a de vocês aí e vai colocar o que vocês utilizaram para medir, né, essa receita, tá bom? Aguardo essas receitas postadas na plataforma. A explicação da tia terminou aqui, a aula também, tá bom? Compartilhe aí a aula com outras pessoas para que eles possam também aprender sobre medidas de grandeza. Deixe seu joinha, porque isso vai fortalecer muito o nosso canal. Se inscreva nele para que você possa receber as notificações de novas aulas, né? Novos vídeos. E a missão de vocês continua. Vá à plataforma e realize sua atividade que você tem para realizar agora, uma atividade, né, onde você vai praticar seus conhecimentos aí. Beijos, tchau, tchau e até a próxima aula. Tchau, tchau!